Vamos corrigir a QA de número 5 de geometria no plano e no espaço. No primeiro exercício, pede para considerar a reta R e vai perguntar qual das condições seguintes define uma reta paralela à reta R. Duas retas paralelas têm que ter o mesmo declive, e se fosse no plano. Falando no espaço, duas retas paralelas têm que ter vetores paralelos, ou seja, vetores diretores paralelos, ou então vetores colineares. O que acontece aqui é que, como o vetor diretor desta reta é 1, 0, 0, então eu posso excluir a reta C e a reta D, porque os seus vetores não são colineares, ou seja, não são múltiplos, não resultam de multiplicar por um escalar diferente de 0 o vetor 1, 0, 0. Ficamos então com estas duas retas que resultam da interseção de planos no espaço. Para isso, vocês têm que recordar duas coisas. Ou seja, recordar que cada um dos eixos apresenta um vetor unitário que define a direção do eixo. Ou seja, aqui temos o vetor 1, 0, 0. Aqui temos o vetor 0, 1, 0. E aqui temos o vetor 0, 0, 1. Por outro lado, na linha A, nós temos ali a interseção de um plano que passa no y igual a 5, ou seja, interseta o eixo do y no 5. E temos o outro plano que interseta o eixo do z em 6. Então significa que a interseção seria esta reta, que é paralela ao eixo do x, e que, portanto, o seu vetor diretor será colinear com o vetor 1, 0, 0. O que significa que esta reta tem um vetor colinear com o vetor da reta R. Portanto, esta seria a reta que nos interessava. Relativamente à opção B, porque é que não dava? Porque ela resulta da interseção do plano x igual a 3, portanto, um plano que interseta o eixo x no 3, com o plano y igual a 4. Então, neste caso, a direção desta reta, portanto, a reta seria paralela ao eixo do z, e, portanto, a direção seria 0, 0, 1. Então, já não seria colinear com a nossa. Na figura 2, aqui no exercício 2, está representado um prisma hexagonal regular. Sabemos que PQ e QR são arestas de um prisma e sabemos que PQ é 4. Na primeira pergunta, queremos determinar o valor deste produto escalar, que eu vou fazer aqui mais lateralmente. Então, queremos saber quanto é que dá QP escalar com QR. Então, vamos lá ver os vetores QP e QR. Reparem que a amplitude aqui, formada por estes vetores, corresponde a um dos ângulos internos do hexágono. Se não se lembrarem quanto é que é a amplitude, vamos pensar como é que eu posso dividir o hexágono em figuras iguais, ou seja, neste caso o hexágono é a única figura geométrica que vocês podem dividi-la em exatamente 6 triângulos em que são todos equiláteros. Uma vez que o ângulo ao centro fica dividido em 6 partes, portanto cada ângulo ao centro vale 60, e depois, como este lado do triângulo seria igual a este, então faz com que o que sobra, portanto os 120 graus que sobra depois de marcar aqui os 60, vai ser dividido também em duas partes iguais, então todos os ângulos valem 60. Se posto isto, ou seja, se isto é 60, como eu vou precisar deste ângulo interno, então a amplitude deste ângulo interno é 120. Portanto, ao fazermos a conta, vamos ter que aplicar a fórmula do produto escalar, ou seja, a norma do vetor QP, vezes a norma do vetor QR, vezes o cosseno de 120. A norma do vetor QP é 4, porque é igual ao comprimento da aresta. O do QR também é 4, porque o hexágono é regular, então todos os lados do prisma têm o mesmo comprimento. E no cosseno de 120, vocês se não se lembrarem, se ainda não fizeram revisões de trigonometria, podem colocar isto na calculadora, este valor, desde que a calculadora esteja em graus, e vai-vos dar menos o meio. Portanto, seria 16 menos 16 a dividir por 2, que dá igual a menos 8, o valor do produto escalar. Agora, no exercício 2.2, dão-nos agora ainda a informação de que o plano PQR, portanto, este plano que contém aqui esta base, tem aquela equação, o que significa que eu posso dizer que o vetor normal do plano PQR seria 2, 3, menos 1.
Sabemos que uma das arestas laterais do prisma é o PS e sabemos as coordenadas, que é 14, 5, 0. E o nosso objetivo é calcular a área lateral do prisma. Dá-se tratar de um prisma, as faces laterais são sempre retângulos e neste caso, por ser um prisma hexagonal, temos 6 retângulos, ou seja, a área lateral seria igual a 6 vezes a área de cada retângulo. Portanto, que neste caso, podemos utilizar como referência esta face lateral, e ficava 6 vezes a distância do P ao Q, vezes a distância do P ao S. A distância do P ao Q é 4, portanto fica 6 vezes 4 vezes PS, que vai dar 24 vezes o comprimento de PS. Para descobrir o comprimento de PES, já temos aqui as coordenadas do ponto S, portanto significa que só falta determinar as coordenadas do ponto P. O ponto P resulta da interseção da reta PS com a base. Portanto, eu posso descobrir as coordenadas se descobrir a equação da reta PS e fizer a interseção com o plano que contém a base. Para descobrir a reta PS, eu posso utilizar o facto de, como a reta PS é perpendicular ao plano PQR, então significa que o vetor diretor da reta vai ser paralelo ao vetor normal do plano PQR. Ou seja, o vetor PS vai ser múltiplo do vetor normal do plano PQR, desde que não seja um múltiplo nulo, para não dar o vetor 0, 0, 0. Portanto, eu posso, ou seja, se o k fosse 1, eu podia afirmar que o vetor PS seria 2, 3, menos 1. Sendo assim, a reta PS seria escrita da forma vetorial, x, y, z, igual. Passa no ponto S, 14, 5, 0, e tem a direção do vetor PS, portanto, 2, 3, menos 1, em que o k pertence a R. Quando nós identificamos aqui, portanto, o vetor PS, portanto, não tem que ser necessariamente o PS, até porque nós não temos a certeza quais são as coordenadas. Portanto, o que nós podemos aqui identificar é que se fosse o k igual a 1, vamos chamar aqui vetor U, como sendo o vetor que dá a direção da reta PS, uma vez que eu não preciso saber em concreto o vetor que vai de P para S, mas sim o vetor que dá a direção dessa reta. O objetivo aqui é passar para a equação vetorial, as paramétricas da reta vetorial, já está ela, portanto, porque assim vamos poder fazer a interseção com o plano e descobrir o ponto que nos faltava para calcular aquela distância. Portanto, eu vou colocar aqui também a equação do plano, 2x mais 3y menos z menos 15 igual a 0, e assim substituímos o x, y e z no plano. Então fica 2 vezes 12 mais 14k, mais 2k, mais 3, 5 mais 3k, menos, e aqui fica menos k, menos o 15, igual a 0. Vamos resolver esta equação para descobrir o valor de k. Então fica 28 mais 4k, mais 15 mais 9k, mais k menos 15 igual a 0. Ou seja, vai nos dar, portanto, adicionando a parte dos capas, fica 9 mais 4 mais 1, ou seja, vai nos dar 14k. E a parte do número fica 28 mais 15, mais 15 menos 15, mas aqui os 15 cortam, portanto, posso passar apenas o 28 para o segundo membro e fica menos 28. Dividindo dá k igual a menos 2. E agora vou substituir nas outras equações o k para descobrir as coordenadas que nós precisávamos. Então aqui fica também substituído, y mais 3 vezes menos 2, e a cota fica menos 2. Ok, então vai ficar x igual a 10, y igual a menos 1 e z igual a 2. Portanto, logo, as coordenadas do ponto P são 10, menos 1 e 2. Ok, então o nosso objetivo aqui era calcular agora a distância entre o ponto P e o ponto S para determinar a área lateral. O ponto S, como tem de coordenadas 14, 5, 0, então vai ficar 14 menos 10 ao quadrado,
5 mais 1 ao quadrado, mais 0 menos 2 ao quadrado, aplicando a fórmula da distância entre os dois pontos. Isto vai dar 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então fica 16 mais 36 mais 4, que dá raiz quadrada de 56. Portanto, então, substituindo aqui o que nos faltava, dava 24 raiz quadrada de 56. O resultado é para ser apresentado com arredondamento às décimas, ou seja, aproximadamente 179,6. Isto, unidades de área. Como não utilizamos cálculos intermédios ao longo da resolução do exercício, não temos de ter em consideração o arredondamento nos casos intermédios. Espero que tenha sido útil. Vemo-nos na próxima semana.